extinção do ato administrativo. Extinção do ato administrativo. Aqui nós vamos adotar uma classificaçãozinha do Celso Antônio, que divide os atos, a extinção de atos eficazes de atos ineficazes. A extinção de atos eficazes pode ser de 4 formas. Exaurimento ou consumação, retirada, renúncia, desaparecimento. Exaurimento ou consumação nada mais é do que a finalização dos efeitos normais do ato administrativo. Exemplo, um ato administrativo de férias. Portaria para gozo de férias. Terminou as férias, efeitos exauridos. Não há mais o que fazer. O ato está extinto por exaurimento. Morte normal, morte natural do ato administrativo. Renúncia. Pulando ali retirada propositadamente, porque eu vou avançar nela lá. Renúncia. Ato de vontade do agente público beneficiário dos efeitos do ato. Tranquilo e calmo. Renúncia de um secretário de Estado, renúncia de um ministro de Estado. Desaparecimento. Você pode ter um desaparecimento do sujeito ou do objeto. Do sujeito, morte. Do objeto, vou colocar aqui, sei lá, exemplo, causas naturais que destroem tentando pensar num exemplo bom aqui. A reforma do prédio. Aí o prédio O incêndio da CESAP, né? Incêndio. Então, veja, há um desaparecimento da pessoa ou do objeto, né? Basicamente é isso aí. Agora, a retirada, ela pode ser ainda de várias subespécies. Revogação, invalidação. Preste atenção nisso aqui, isso aqui cai e é fácil igual mastigar água. Caducidade, cassação e contraposição. Rapaz, tu acredita que eu decorei isso daqui com base na tua metodologia científica? Aqui eu decorei assim, ó. Segundo a metodologia da Lorena. Atos eficazes, mnemônico, ERD, não tem nada a ver com nada. E na retirada, mnemônico, RIC, com 3C. Bom, né? E tu acredita que eu não esqueci mais?
Então, ó, vamos lá. Revogação. Revogação, motivos de conveniência e oportunidade. Mérito administrativo. Invalidação, questões de legalidade. Tá? Caducidade. Esse é o que mais cai, Sebrasp, viu? Caducidade. Mais cai no Sebrasp. O que é que significa caducidade? Lei posterior que super... Ó, se é posterior é superveniente, né? Lei posterior que altera os requisitos de validade do ato. O ato, na origem, é um ato válido. Ele nasceu válido, mas lei posterior modificou os seus requisitos e, portanto, nesse caso, há um desaparecimento do ato, ou melhor, uma extinção do ato, chamada de caducidade. Lei posterior que torna o ato em desconformidade ou desconforme os seus requisitos legais, tá? Cassação. Cassação é descumprimento de requisitos exigidos pela administração, tá? Então, o particular tem que cumprir determinados requisitos para manter a vigência daquele ato e ele não faz. Então, aquele ato deve ser cassado. Exemplo, para a gente ficar no exemplo lá do poço. Imagine uma autorização de uso de poço que você tem que ter todos os requisitos. Tem que mandar para químico, biólogo, não sei o quê, PPP, papapá, tem que tirar só uma determinada quantidade de água do poço, mas você descumpre. Aquela autorização pode ser cassada, tá? Cassada, descumprimento de requisitos legais que geram a cassação do ato. E contraposição é o surgimento de um novo ato administrativo cujos efeitos é anular ou chocar com o ato anterior. Exemplo, o ato de exoneração é contrário ao ato de nomeação. Então, há aí uma contraposição de atos administrativos. O ato de nomeação é extinto por contraposição do ato de exoneração. Eu falei rápido isso aqui? Todo mundo pegou? Motivo de inconveniência e inoportunidade, motivo de legalidade, superveniência de requisito legal, descumprimento de requisito legal e surgimento de ato administrativo novo, cujos efeitos são contrários ao anterior, tá? É RIC com 3,6. Importante que vocês saibam aqui na revogação que quais são os atos que não podem ser revogados. Isso aqui cai bastante também, viu? Me ajudem aí. Quais são esses atos? Atos consumados. Irrevogáveis por lei. Tem esse, é? Tem. Fundo de questão. Geram direitos adquiridos. Geram direitos adquiridos. Complexos. Peraí, complexos não. Pois no meio da minha anotação tá. Não. Complexos não. Enunciativos sim. Enunciativos vinculados. Exceto licença para construir, que dizendo o STF. Tem isso também? Dizendo o STF na licitação. Que mais? Tem mais aí? De controle. Ah, sim. Aqueles dentro de um procedimento administrativo, né? Pega um procedimento administrativo. Ato anterior em procedimento administrativo. Deixa eu só explicar esse último aqui, que aqui é o seguinte. Dentro de um procedimento administrativo, você tem vários atos. Ato 1, ato 2,
ato 3. Você não consegue revogar o ato 2, por exemplo, após a prática do 3. Tá? Você consegue revogar o procedimento inteiro, tá? Mas você não consegue, de forma isolada, revogar um ato anterior ou precedente a um outro ato válido, ou melhor dizendo, rígido, né? Então, se você quiser revogar o procedimento todo, beleza. Agora, você não consegue revogar um ato precedente dentro de um procedimento administrativo. Captaram aí, né? Entendeu, não? Ó, num procedimento administrativo, tu tem vários atos. Ato 1, 2 e 3. Tá? Você não consegue, dentro desse procedimento, revogar esses atos antecessores, deixando o último consistente. Você não consegue deixar o A3 aqui e revogar o A2 e o A1. Entre eles, há uma relação de continuidade. Tá? Se tu quiser revogar isso daqui, das duas, uma. Ou tu revoga A3, depois A2 e depois A1, ou revoga o procedimento inteiro. Mas tu não pode revogar os atos antecessores e deixar vigente o último ato. Tá? É mais ou menos isso. De novo aqui na eu estou quase um expert em poço, né? Lembrei do tal do procedimento do licenciamento lá do poço. Você tem uma outorga preventiva de uso de poço, depois você tem uma outorga de uso, uma preventiva, depois a de uso. Depois disso aqui, para tu ver como o particular sofre, né? Você vai abrir um procedimento de licença de operação. Pergunta. Aí isso aqui é uma sequência, tá? Isso aqui é uma sequência. Para você operar um poço, você precisa disso aqui. Você consegue revogar a outorga de uso e deixar vigente a licença de operação? Não dá. Tudo está dentro de um procedimento administrativo. Se você macular aqui, revogando aqui, necessariamente vai importar numa falta de substrato ou de lastro para a licença. Então, ou você revoga de frente para trás, revogando a licença, depois a outorga, depois a preventiva, ou revoga o procedimento inteiro. Mas você não consegue revogar os atos predecessores, deixando vigente o último, tá? Então, na minha notação tem assim, não é possível a revogação de ato de revogação. Aí é outro... tá certo. Isso aí tá certo. Vou colocar aqui também, porque já que tu falou, né? Esse último que a Lorena falou é o seguinte, é possível revogação de revogação? Então você revogou por motivo de conveniência e oportunidade uma autorização de uso. Aí o particular foi lá na prefeitura, na secretaria, chorou lá e você se arrependeu. Agora eu quero revogar a minha revogação, quero voltar atrás. É possível? Não é possível. Não é possível revogação de revogação. O caso seria de feitura de novo ato administrativo. Tá? Agora, é possível invalidação de revogação? Ou seja, você revogou, nesse caso aqui, por exemplo, da autorização de uso. Tá? O particular tem uma autorização de uso, sei lá, de uma praça para ele colocar lá o hambúrguer dele lá na praça. A administração revoga aquilo ali. Tá? Revoga, por exemplo, colocando lá que na praça vão ser feitas obras tais e tais e tais. Passado um tempo, não são feitas as obras tais e tais. É possível a invalidação dessa revogação? É possível. É possível a invalidação da revogação e nesse caso específico que eu dei, com base na teoria dos motivos determinantes. Então, a invalidação de revogação é possível, mas a revogação de revogação não é possível.
tá? Sobre invalidação, o que é legal que vocês saibam? A história do prazo. A história do prazo. Qual é o prazo? Qual é o prazo? Qual é o prazo para invalidar ato administrativo? 5. Esse prazo é o quê? Prescricional ou decadencial? Decadencial de 5 anos. A partir de quando? A partir da prática do ato, da publicação, qual é o termo inicial? Hã? Rapaz, isso aí está na lei de forma expressa, tá? É o artigo 54 da lei 9784. Ele fala que o termo ACO do prazo decadencial de 5 anos é da feitura do ato. Puxem aí para eu ler esse 54 aí. Eu vou até colocar aqui destacado essa história do prazo. Deixa eu ver onde é que eu vou colocar isso aqui. Prazo para invalidação. Primeiro, nós já falamos que o prazo é de 5 anos, que ele tem uma natureza decadencial. Termo ACO. Me diz aí, Lorena, como é que está expressamente na lei? A exceção do primeiro pagamento, se for contínuo. Do ato, do dia que foi praticado. Do dia que foi praticado o ato, né? Isso. Dia da prática do ato. Tem um detalhezinho aqui, jurisprudencial, olha, primeira vez que eu vou falar de jurisprudência, não, acho que segunda vez, né, que eu vou falar de jurisprudência para vocês. Jurisprudência do STF. O prazo da Lei 9784 é um prazo previsto na legislação federal. Tá? Chegou no STF a gaiatice do Estado de São Paulo querendo ampliar esse prazo de 5 para 10 anos. Então, o Estado de São Paulo tinha a pretensão de ter um prazo para anular seus próprios atos de 10 anos. Então, veja como seria bom para o Estado de São Paulo, né? Não ia deixar passar nada aí, ia conseguir anular tudo. O que foi que o STF entendeu? É possível que, com base na autonomia administrativa dos entes, a ampliação desse prazo? Não é possível, tá? E o fundamento do STF é um fundamento absolutamente pragmático. Assim, não tem muito direito, não. O STF entendeu que, com base numa espécie de costume administrativo, ou com base na ideia de que todos os entes federativos já estão acostumados com um prazo de 5 anos, não seria dado ao Estado de São Paulo ou a qualquer ente subnacional, Estado ou município, a ampliação desarrazoada desse prazo. Então veja, o argumento foi um argumento baseado na força normativa dos fatos. Ora, se todo mundo usa, por que o Estado de São Paulo, que é o Estado que tem mais capacidade econômica, vai ter um prazo super ampliado? Se tem mais procuradores, se tem mais agentes públicos. Então, segundo o STF, essa ampliação seria desarrazoada. Tá? Então, violaria fundamentos, peguem esses fundamentos aí, violaria a isonomia entre os entes subnacionais, tá? E vocês podem afirmar que violaria uma expectativa legítima dos administrados, segurança jurídica, legítima expectativa, que é um aspecto da segurança jurídica,
em relação ao prazo nacional ou federal, que é de 5 anos, tá? A legítima expectativa, só um parêntese, ela nada mais é do que o aspecto subjetivo da segurança jurídica. Beleza? Então, qual é esse informativo aqui só para eu registrar? Não lembro de cabeça. Vai tu. Não lembra de cabeça o número? Mas eu lembro até o finalmente, que é esquisito. Não é esse que eu falei, não? Não, eu digo assim, mas o STF, ele usou a É. lei federal como parâmetro de controle de personalidade. É esquisito o finalmente. Mas assim, não é que ele usou a lei federal como parâmetro. Ele comparou a lei do Estado de São Paulo com a lei federal para defender uma isonomia entre os entes federativos. Entendeu? Então, foi mais ou menos assim. O fundamento foi a isonomia, fundamento constitucional. Mas sim, ele comparou com a lei federal e disse que a lei federal está presente em todos os estados e na maioria dos municípios. Então, por que o Estado de São Paulo, que é o mais rico, iria querer ter essa pretensão ampliada, né? Foi mais ou menos isso. Depois vocês peguem esse informativo aqui para eu registrar. Beleza? Então, invalidação é isso. Já falei dos demais, né? Eu vou apagar aqui. Tem outra coisa em relação ao prazo que eu acabei esquecendo, ó. Mas antes de falar do prazo, continuar aqui nossa ladainha do prazo, tu mencionou um negócio que eu esqueci de falar aqui em cima, Lorena. Atos complexos podem ser revogados? Eu falei que não, botei na minha lista. Aí tu disse que podia. Pode ser revogado. Agora depende de quê? Depende da vontade das duas partes envolvidas na formação do ato. Tá? Princípio da simetria das formas ou do paralelismo das formas. Ou, tem outro nomezinho esquisito aí, que é homologia das formas. Homologia das formas, tá? Então, paralelismo das formas, simetria das formas ou homologia das formas, tá? Então, é possível revogar ato complexo? É possível. Mas, desde que as duas partes se manifestem nesse sentido. Só que a aposentadoria é ato vinculado, né? Não dá para revogar. Outra questão em relação ao prazo. Poxa, não devia ter apagado esse esqueminha aqui, ó. Prazo de invalidação. Vou colocar de novo. Ó, anotem no mesmo mapinha que estava aí que eu apaguei. Tá? Esse prazo de invalidação é um prazo de invalidação para atos ilegais, tá? Eles não atingem ou ele não se aplica a vícios de inconstitucionalidade. Tá? Não se aplica a vícios de inconstitucionalidade. Então, inconstitucionalidade não se submete a prazo decadencial e a prazo prescricional. O cara está lá há 20 anos, gozando de estabilidade, por exemplo, no serviço público, sem concurso público. É possível que a administração invalide esse ato por ele ser inconstitucional. Nem sempre. Hã? Nem sempre, né? Tem aqueles casos de quando a pessoa já está até aposentada, que aí eles não têm. Fato consumado, né? Ó, outro detalhe aqui também em relação ao prazo é o prazo de invalidação para atos complexos. Aqui também teve uma virada jurisprudencial. Prazo de invalidação para atos complexos. Vamos lá. Nós tínhamos o seguinte entendimento nos casos de concessão de aposentadoria de servidor público. Como é que funciona? Por ser ato complexo, como eu já falei para vocês, eu preciso de duas vontades paritárias, ou de duas vontades principais, tá? Vontade 1 do órgão
do órgão ao qual o servidor está vinculado, né? Vou só colocar assim, órgão de origem. E vontade 2 do Tribunal de Contas. Tá? Então, a aposentadoria de servidor público precisa dessas duas manifestações de vontade. O primeiro detalhe é, a partir da concessão do órgão de origem, o servidor público já começa a receber. Já ressoam alguns efeitos a partir daqui. Tá? Esses efeitos, como já falei, são efeitos prodrômicos ou preliminares. Exatamente porque eles estão sendo emitidos antes da perfeição do ato. Tranquilo e calmo. Antigamente, como é que funcionava a jurisprudência? Entre a manifestação de vontade do órgão e o Tribunal de Contas, a jurisprudência entendia que o prazo para essa formação, sem necessidade de contraditório e ampla defesa, seria exatamente 5 anos. Tá? Então, o Tribunal de Contas poderia declarar a ilegalidade desse ato inicial de aposentadoria dentro do prazo de 5 anos, sem conceder contraditório e ampla defesa. Tá? Estaria dentro de uma formação ainda do ato administrativo. O Tribunal de Contas retardou a análise. A partir daqui, segundo a jurisprudência antiga, que eu não quero que vocês anotem, teria que conceder contraditório e ampla defesa. Mas veja, ainda era possível a invalidação do ato, desde que se condicionasse a contraditório e ampla defesa. Essa jurisprudência aqui era tradicionalíssima. Aqui foi firmada e durou sei lá quantos anos. Hoje não é mais assim. Tá? Hoje, o Tribunal de Contas tem 5 anos para se manifestar sobre a legalidade do ato de concessão inicial. Não se manifestou, não invalidou, já era. Nem com contraditório, nem sem contraditório. A partir daqui, portanto, nessa jurisprudência atual, não é mais possível a análise do Tribunal de Contas para declarar a ilegalidade da concessão inicial. Tá? Então, o prazo de 5 anos passou a ser um prazo rígido, cogente. Tribunal de Contas, ou você analisa em 5 anos, ou não analisa mais, pelo menos a nível administrativo. Se você quiser invalidar, que vá para o judiciário. Como é? Não entendi. Peraí, não entendi. Sem contraditório, porque o ato não está formado ainda. Tá? Isso, o ato não está formado, é só uma análise de legalidade do ato inicial. Tá? Informativo 1012 a 6019. Desse de São Paulo ou desse aqui? De São Paulo, informativo 1012, informativo 1012. Informativo 1012 do STF. Então, nos atos complexos, vocês aprenderam, né? Atos complexos, sobretudo o Tribunal de Contas, é isso aqui. Tá? Então, vamos lá. A retirada como gênero, preste atenção, a retirada como gênero de um ato complexo, ela é peculiar. A retirada como gênero. Tá? Porque, veja só, a revogação depende de 2 manifestações de vontade e a retirada invalidação depende da obediência desse prazo de 5 anos de forma rígida. Mais recente também, agora de 2023. De quê? O preenchimento do lugar destinado ao que funcional é um ato complexo do qual participa do Tribunal de Origem do Executivo e para sua revogação depende da vontade de todos os participantes. Sim. Beleza? Agora o interessante, Lorena, é que, veja só, se o ato complexo for vinculado, como é, por exemplo, aqui a aposentadoria, aí, não por ele ser complexo, mas por ele ser vinculado, é que você não consegue revogar. Então, talvez tu tenha anotado aí, tipo assim, a aposentadoria de servidor não pode ser revogada. Aí tu deve ter imaginado, porque é complexa. Não, é porque é vinculada. O que mais?
Atos ineficazes. Como é que se extingue atos ineficazes? De duas formas. Mera retirada ou recusa. Tá? Primeiro, é uma extinção de ato que ainda não está ressoando efeito. É um ato ainda ineficaz. Então veja, eu estou retirando do ordenamento ou do mundo administrativo atos ineficazes por mera retirada ou recusa. Qual que é a diferença entre os dois? Na mera retirada é uma atividade da administração e na recusa é uma vontade do beneficiário. O exemplo aqui, Jadiel, tu que é bom de política. Um ato ineficaz retirado antes de viger. Caso televisivo. Papel do Bessias. O Bessias. O ato de nomeação do Lula para a Casa Civil. Estava pronto. Mas, antes de ser eficaz, ele foi retirado. Tá? Ele foi retirado. Então, mera retirada. Ato ineficaz retirado. Tá? Se o Lula dissesse assim, Dilma, eu não quero ser nomeado. Muito obrigado. Seria o quê? Seria recusa, porque o ato ainda não era eficaz. Tá? Se ele assumisse e depois saísse, não Dilma, eu não quero mais isso aqui. Aí seria renúncia. Eficaz e por vontade dele, ele está renunciando. Tá? Recusa, antes de ser eficaz, ele saiu. Tá?